dia depois de a Justiça decretar a prisão preventiva dos policiais militares suspeitos de envolvimento na morte da jovem Raíssa, em agosto do ano passado, durante a operação policial no Rio, os dois se apresentaram à polícia. Embora na denúncia o Ministério Público não tenha requerido a prisão dos policiais, o juiz considerou que é dever do Poder Judiciário assegurar às testemunhas a tranquilidade necessária para que deponham sobre o caso. Ele disse também que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública e que as imagens estarreceram o país. Esse vídeo da câmera do carro dos agentes, divulgado pela revista Veja este mês, mostra o momento do crime. Os dois policiais dão um sinal para o carro onde estavam um rapaz, Aissa e mais duas amigas. Como o carro não parou, o PM Márcio José posicionou o fuzil e disparou cerca de 10 vezes e atingiu a jovem nas costas. Não justifica, tá? Não justifica ter dado tiro, tá bom? Aqui em Brasília, uma abordagem também resultou na morte de um inocente. 2 jovens foram atingidos durante uma ação da polícia em busca de um carro roubado. Um mesmo disparo atingiu de raspão a cabeça da motorista e acertou em cheio a cabeça do passageiro, que acabou morrendo no dia seguinte no hospital de base. Segundo a polícia, o carro em que os jovens estavam tinham as mesmas características do carro roubado. A PM alega que o veículo em que os jovens estavam tinha características semelhantes aos que os policiais procuravam. Michael estava no banco de trás do carro. Ele e os 2 amigos saíam da faculdade quando tudo aconteceu. Segundo ele, os policiais não deram sinal para que o carro parasse. Em nenhum momento eles pediram nenhum tipo de manifestação que pudessem parar o nosso veículo. Em nenhum momento aconteceu isso. Simplesmente eles atiraram. Simplesmente foi isso que aconteceu. Aí fiquei desespero total. A ação penal contra o policial que efetuou o disparo está em tramitação e ele pode ir a tribunal do júri. O processo agora vai ser encaminhado ao STJ, né? A defesa do policial entrou com um recurso visando cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, que cassou a sentença aqui do primeiro grau, determinando que o policial seja julgado pelo Tribunal do Júri aqui de Ceilândia. A Constituição Federal estabelece que, nesses casos, cabe ao Ministério Público ingressar com ações penais para responsabilizar os culpados. A Polícia Militar segue protocolos de segurança para abordar suspeitos. E, em casos como estes, a PM abre uma investigação no âmbito da corporação para apurar a culpa. Quando tem um erro, é aberto um procedimento dentro da Polícia Militar. Dependendo do erro, se for uma transgressão da disciplina, como, por exemplo, algo que não seja crime, que tem que ser apurado dentro da Polícia Militar, é apurado na nossa corregedoria. Quando é um fato que caracterize crime, o policial agiu, deu um disparo de arma, acertou uma pessoa inocente e não poderia ter dado disparo naquela hora, poderia ter usado arma de fogo, ele responde criminalmente, na justiça. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB, Alexandre Queiroz. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite em nome da OAB. A gente que agradece. Bom, e quais são os limites dessa atividade policial? Veja, quando se vive em um Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil, pressupõe-se que existam limites, regras, princípios que devem ser obedecidos. E dentre esses princípios, eu destaco o princípio da legalidade. O princípio da legalidade vem justamente estabelecer limites ao uso da autoridade, ao uso do poder. Nós temos, inclusive, na nossa legislação, a lei de abuso de autoridade, que estabelece lá algumas condutas, alguns tipos penais. Isso é importante justamente porque, veja, desde lá tempos atrás, quando nós celebramos o contrato social, onde a população e os cidadãos abriram mão de uma certa parte dos seus direitos em prol de um poder central para justamente proporcionar essa vida em sociedade, o Estado centralizou esse poder. Então, é preciso que o Estado também tenha limites. Quando há uma morte, que às vezes a atividade policial compreende aí na defesa do cidadão, na atividade dele, a morte. Quando essa morte é suspeita, ela é investigada de que forma? Sim. Pressuposto da atividade policial esse enfrentamento, o confronto com a criminalidade. Daí a importância do treinamento que o policial deve ter diariamente. Agora, o policial, muitas vezes é invocado o estrito cumprimento do dever legal,
para se atirar, para se usar a arma de fogo contra ainda que seja um criminoso, alguém que seja suspeito da prática de um crime. Mas ao policial não é dado esse direito. Ele só pode atirar, usar a arma de fogo e atirar contra um terceiro, ainda que seja um bandido, em revide, ou seja, em legítima defesa, quando a sua vida ou a vida de um terceiro esteja em perigo. Quando identificado que há possibilidade aí de ter um crime, ou quando já houve uma investigação e foi detectado que houve o crime, de que forma esse policial é punido? É punido pela justiça militar? É punido também pela justiça comum? De que forma? É preciso destacar. No caso, pelo que eu pude perceber, o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia por homicídio doloso. Então, no caso do homicídio doloso, que são crimes dolosos contra a vida, a competência da justiça comum. No caso, ele vai para o júri popular. Em sendo um homicídio culposo, que não foi o que às vezes sempre tem uma discussão se houve o dolo ou se foi culpa. Em sendo homicídio culposo, iria para a justiça militar, a justiça castrense. Mas isso ainda vai ser observado, o juiz ainda na fase de pronúncia ainda pode desclassificar, entender que não era doloso e desclassificar para homicídio culposo. Então, é importante analisar o caso concreto e verificar se foi usados os meios, porque existe na corporação o uso progressivo da força. Os manuais de segurança falam em uso progressivo da força. E, conforme as imagens mostram, claramente houve um desrespeito desses manuais. Bom, a gente viu aí na reportagem um caso que ficou conhecido, todo mundo sabe do caso, a mídia deu ampla divulgação, mas nem sempre é assim. Há casos em que há algum abuso policial, até morte, que não há essa amplitude toda de divulgação. A prova em crimes dessa natureza é de difícil obtenção? É difícil. Daí a importância dos familiares procurarem as autoridades. Aí o Ministério Público, inclusive, por mandamento constitucional, é quem exerce o controle externo da atividade policial. Então, procurar o Ministério Público, procurar a OAB e procurar a polícia, as autoridades, para que tomem sim as providências. Em que situações o policial pode ficar isento? Como eu falei, no caso de um homicídio, ele tem que provar que agiu em legítima defesa. Agora, inclusive nós temos uma legislação nova agora que entrou em vigor agora em dezembro de 2014, onde ela disciplina justamente o uso dessas armas letais e não letais. E ela veda o uso de armas letais, o uso de armas de fogo, nessas abordagens, nessas perseguições, a não ser, como eu já falei, no caso para proteger a vida do policial ou de terceiro. Então, o que a gente vê muitas vezes na prática? Uma blitz, uma abordagem policial, se alguém tenta fugir da blitz, eles usam, muitas vezes acontece isso de usar arma de fogo. Pela essa nova lei, está explícito que não deve ser feito assim, a não ser em casos, como eu já falei, no caso de a vida do policial se colocar em perigo. O PM, o policial militar, é um funcionário público, né? Ele faz um concurso e é pago pelo governo do estado. O governo pode ser corresponsabilizado num caso de excesso, abuso do poder da polícia? Com certeza. Inclusive, se eu sou advogado de defesa desses policiais, eu suscitaria a tese, inclusive, de culpa concorrente, pelo menos para a responsabilidade civil e também para fins de minorar a pena possível, e aí a gente está trabalhando em tese ainda, se vierem a ser condenados, uma diminuição da pena, porque está muito claro que esses policiais não estavam recebendo um treinamento adequado para agirem daquela forma. E o Estado tem sim que propiciar, veja, uma atividade onde o psicológico do policial ele é constantemente submetido a uma pressão muito grande, ele sai de casa muitas vezes, isso aí tem que ser observado, sem saber muitas vezes se vai voltar, porque ele está sujeito a esse confronto. Então ele tem que ter o treinamento, não só o treinamento militar, aquele treinamento de tiro, aquele treinamento de abordagem, mas também um acompanhamento psicológico. E as vítimas, os parentes das vítimas, podem ter direito à indenização nesse caso? Com certeza. Nesse caso está muito claro, eles podem ajuizar uma ação civil em face do Estado, e aí a responsabilidade civil é objetiva, ou em face também dos policiais. Aí, no caso dos policiais, a responsabilidade civil seria subjetiva. Tem que haver a questão do dolo e da culpa. Tá ótimo. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o presidente da Comissão de Ciências Criminais da OAB, Alexandre Queiroz. Muito esclarecedora a entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado.